sobre os entes federativos. Então, a gente vai começar com a Giovana Victor, porque ela está hoje ela está num congresso da Frente Nacional dos Prefeitos, então ela vai ter que ser a primeira e vai ter que sair. Giovana, muito obrigada por participar, né? A gente estava discutindo até o último momento se você ia conseguir ou não, principalmente porque hoje parece que o presidente Lula vai estar nesse evento, que ela está presente lá em Brasília. Então, agradeço imensamente a Giovana, que é secretária municipal da Fazenda de Salvador, representa os grandes municípios, está muito envolvida nas discussões e vai colocar a perspectiva dos grandes municípios na reforma. Então, eu já passo imediatamente a palavra para ela, porque ela tem horário para sair. Obrigada, Giovana. Eu que agradeço. Melina, vocês me escutam bem? Posso começar? Sim, tudo certo. Então, primeiro eu gostaria de agradecer ao Núcleo de Estudos Fiscais pelo convite para participar desse debate, parabenizar a Melina, o Eurico De Santis por organizar esse evento, cumprimentar o Dr. Isaías Coelho, professor. E, enfim, gosto sempre, né, Melina, quando começo minha fala, de dizer que eu não sou uma tributarista, eu sou uma prática de administração tributária. Fui secretária de Fazenda de Niterói e agora sou secretária de Fazenda de Salvador nos últimos 2 anos. Presido o Fórum de Secretários de Fazenda e Finanças da Frente Nacional dos Prefeitos, que são essas cidades com mais de 80 mil habitantes, enfim, que são ali, que fazem parte da Frente Nacional dos Prefeitos. Nós temos esse grupo de secretários de Fazenda que vem criando aí uma maturidade, um conhecimento, de troca de experiências nos últimos anos. A minha fala será breve, eu vou começar fazendo um pequeno histórico dessa questão do entendimento federativo recente sobre a reforma tributária e o que eu estou imaginando que seriam hoje nós, digamos assim, quais são pela percepção que estamos tendo, quais são os nós que parecem que são nós impossíveis, digamos assim, né? Ontem foi produtiva, é muito oportuno hoje esse debate. Ontem nós tivemos na reunião da Frente Nacional dos Prefeitos, cerca de 100 prefeitos, com o ministro Haddad e o secretário Api, discutindo a reforma tributária e, sobretudo, abrindo um canal de diálogo. Vou fazer rapidamente esse histórico para quem não participou da última reunião, mas eu começo de março de 2020, acho que já tem os anos anteriores muitos relatos, mas nós tínhamos a PEC 45 muito madura ali para um momento de votação. Nós tivemos uma reunião, inclusive, eu me lembro, em Florianópolis, o API até foi, e ali os municípios não estavam encontrando ali nenhum canal de diálogo para participar dessa discussão da reforma. E nós tivemos, em seguidinha, o início da pandemia. E ali foi, eu diria, um momento de ruptura do nosso federalismo cooperativo, assim, ao extremo. Nós tivemos ali um momento de disputa e de competição entre a União e os subnacionais, nesse momento do combate à pandemia, que agravou essa percepção de que a nossa federação é uma federação heterogênea, díspare e com relações de poder e formas de poder ainda muito pouco estabelecidas e institucionalizadas. Quem pode fechar comércio, aí toda hora o Supremo tendo que intervir, quem pode comprar equipamento hospitalar, Estado pode vacinar sem a União ter permitido. Então você criou ali um sistema caótico de decisões federativas num momento extremamente dramático da pandemia. Então eu diria que a pandemia foi um momento que desagregou muito essas forças e o diálogo federativo. Não sei se vocês se lembram, a Frente Nacional dos Prefeitos chegou a criar um consórcio da área de saúde, o Conectar, que não estava conseguindo uma estratégia de coordenação nacional para compra, seja de vacina, medicamento, insumos, etc. Então foi um momento de muita desagregação. Eu até cometi uma impropriedade na última reunião, porque eu me lembrava que a adoção dessa ideia do Simplifica Já para a reforma tributária dos municípios teria ocorrido na gestão do prefeito Edivaldo Nogueira. Mas, na verdade, ela aconteceu no final de 2020, numa decisão da Assembleia da Frente Nacional dos Prefeitos, sob a gestão do prefeito Jonas.
Ali era um momento onde nós não tínhamos nenhum tipo de diálogo federativo consolidado e fortalecido com alguma dinâmica produtiva. Então foi uma forma que os prefeitos encontraram de entrar no debate, foi apresentar alguma proposta, porque nós não tínhamos percebido nenhum eco em relação às questões federativas na União. E de lá para cá, ainda em questões fiscais, houve uma série de outras sinalizações que agravaram essa desorganização federativa desse ponto de vista. Eu posso citar do ponto de vista da despesa, por exemplo, essa instituição de inúmeros pisos profissionais que impactam diretamente a despesa local, sem nenhuma contraprestação, sem nenhuma fonte nova de financiamento para os municípios. Nós tivemos o piso da enfermagem, o piso dos professores, sem ter, quer dizer, que afetam as finanças municipais, sem ter nenhuma discussão sobre as condições financeiras dos municípios arcarem com essa despesa. Do ponto de vista da receita, a sinalização também não foi fácil. Nós tivemos a Lei Complementar 194, que tirou a receita do ICMS, que 25% pertencem aos municípios. Nós tivemos agora a retomada da tributação federal, mas as estaduais não. E além disso, e isso foi inclusive dito ontem, já foi esclarecido pelo ministro, foi anunciado sexta-feira um acordo entre os estados e a União para compensação do ICMS, e que os municípios ficaram sabendo ontem que seriam compensados, mas não participaram do acordo, não foram consultados, não foram ouvidos. Então, o que eu gostaria de deixar claro é que houve um momento de muita desorganização e criação de desconfiança em relação ao equilíbrio federativo a uma federação cooperativa. O que nós percebemos agora é uma mudança. Há, sim, uma inversão nessa tendência do diálogo. Ontem, o Poder Executivo participou de forma maciça na reunião da Frente Nacional dos Prefeitos, abrindo o diálogo, desde o ministro Padilha até o ministro Haddad, todos da educação, a Caixa Econômica, abrindo de novo a sala das cidades. Então, assim, você tem, de fato, agora um momento de retomada, que a gente tem a impressão, de um diálogo federativo qualificado e cooperativo, o que é uma excelente notícia para todos nós. Agora, o que a gente precisa realmente nesse momento de retomada da confiança, de retomada do diálogo? O primeiro é o que a gente tem falado muito, é deixar o fla-flu, tentar focar no que é essencial e tentar identificar o que é essencial nessa discussão. E o que é essencial, nos parece que existem questões financeiras, econômicas e existem questões políticas. E todas elas são legítimas. Quais seriam essas questões econômicas e financeiras? Primeiro é a garantia de uma receita estável para que os municípios continuem podendo arcar com as suas obrigações constitucionais e com as suas obrigações hoje que vão muito além daquelas constitucionais. Como eu já tive a oportunidade de relatar outras vezes nas minhas falas, cada vez mais o município assume tarefas que não lhe são originárias do ponto de vista da Constituição, mas que são cobradas para o funcionamento de cidades e aglomerados urbanos hoje no nosso século XXI. Por exemplo, conectividade, investimento em mobilidade urbana, de infraestrutura, corredores de BRT, viadutos, obras sobre trilhos. Nós temos que investir em segurança, monitoramento das cidades. Então, esses são pequenos exemplos, até cuidado de animais, hospitais, vet, essas coisas de pets. Então, assim, é o nível que a gente está chegando de sobrecarga de demanda aos municípios, que vão muito além do que a gente imagina, do que a gente tinha estabelecido pela Constituição de 88, como atenção básica na saúde. Nós cada vez mais assumimos média e alta complexidade. Então, nós temos uma sobrecarga de demandas da população, da sociedade, e nós temos que continuar arcando e que muito provavelmente vai continuar sendo ampliada.
nas próximas décadas, essa sobrecarga de demandas. Então, nós temos que ter uma garantia de receita. Eu diria que esse, do ponto de vista financeiro e econômico, seria o principal ponto. Agora, nós temos, e é preciso que se reconheça, uma questão política de autonomia, que não é uma autonomia relacionada à questão financeira. Eu posso dar incentivo fiscal entre 2 e 5. Eu tinha antes na minha cabeça muito essa coisa. Não, mas que autonomia? Uma autonomia frágil, porque a alíquota do ISS só pode ir entre 2 e 5, é pouca margem, é muito regulada por lei complementar. Não é essa autonomia. É o direito de tributar. Vocês, como constitucionalistas, vão compreender até de uma forma muito melhor a fala do Eduardo Paes ontem na reunião. O poder de tributar é um poder político. Então, o que os municípios precisam entender, e isso tem que ficar claro, é como o poder político de tributar vai ser mantido. Porque hoje, como que está arranjado e como que está na cabeça dos municípios, dos prefeitos, dos subnacionais? O ISS pertence aos municípios. Eles têm o poder de tributar. Então, o que vai vir no lugar, não estou falando da receita do ISS, do poder de tributar. Então, isso ainda está muito, eu diria, nebuloso. Ainda está muito cinza. Eu acho que, e aí o ponto para não prorrogar muito a minha questão, a gente poderia falar da governança na gestão, a gente poderia falar de outros pontos, mas tem 2 pontos que eu não queria deixar de trazer. Nós temos que ter um texto para discutir. Nós temos que ter clareza do que virá. Não há essa clareza hoje. Nós temos uma clareza em relação ao que está se perdendo. Na cabeça, está se perdendo o ISS. Está se perdendo, os incentivos fiscais vão acabar do ICMS. É isso que está se perdendo. Agora, o que está se ganhando, o que vem, não está claro, porque nós não temos um documento. E a decisão de se jogar muitos assuntos para a lei complementar, apesar de que juridicamente podem ter assim, vários argumentos favoráveis, para a tramitação não é positivo. Porque você não traz a clareza, você não traz essa nuvem fosca sobre o que virá. Os municípios precisam ter clareza de que forma será repartido o recurso que vai ser arrecadado. Quais serão os incentivos para fiscalização? Porque aí você também já conseguiria incorporar o grupo, assim, digamos, mais corporativista, relacionados à fiscalização do ISS, que hoje tem se colocado tanto contra a reforma. Só para vocês entenderem hoje como é que está estruturado o sistema de fiscalização. O Estado fiscaliza o ICMS, o município fiscaliza IPTU e ISS. E o Simples a gente escuta muito quando a gente vai fazer uma fiscalização e a empresa é do Simples, ela fala, não, mas o meu dinheiro não vai para o município. Porque vai para o Simples, entendeu? Para que vocês vão mudar minha categoria se o meu recurso não vai para vocês? É esse tipo de coisa que a gente escuta. Então é preciso entender que a lógica também da fiscalização vai ser compartilhada. E quais serão os incentivos para que os municípios, e os poderes que os municípios vão ter. Porque não é uma questão meramente financeira, meramente de dados. É preciso que nós, que vocês que são juristas, que entendem a raiz do tributo, quais foram os seus fundamentos de criação, de instituição, nos tragam a visão de poder político que será mantida. Porque o que os municípios têm muita dificuldade de aceitar é que uma conquista, o que os prefeitos consideram uma conquista em 1988, com a Constituição, que foi a autonomia federativa, tem um retrocesso agora. Então, é importante deixar claro que a mudança do imposto não vai significar um retrocesso em autonomia federativa. Porque aí é difícil você conseguir pedir uma coisa que a pessoa não pode fazer. Então, eu acho que se a gente conseguir compreender um pouco o lugar do outro, e aí eu realmente me coloco aqui muito num pedido de diálogo, porque eu vi essa predisposição ontem dos agentes políticos, muito forte.
tanto dos deputados, da bancada que vai coordenar essa discussão dos prefeitos, essa bancada federativa, quanto dos próprios prefeitos, quanto do ministro Haddad, uma disposição generalizada de diálogo. Eu realmente acho que nós estamos mudando de momento agora. Agora, todos têm que compreender, tentar se colocar no olhar do outro para juntos chegarmos a uma posição. E ali podemos divulgar, podemos explicar, porque quando eu perguntei ontem à noite, depois da reunião com o ministro Haddad, para alguns colegas secretários, ainda mantinha isso, nós não podemos perder o ISS. Aí a minha pergunta nós não podemos perder o ISS ou nós não podemos perder a receita do ISS? Porque são coisas diferentes. Então, é preciso que a gente responda, quando a pessoa... E aí as pessoas respondem, não, eu quero o ISS, porque ela quer o poder de tributar. Poder. Então, é preciso deixar claro de que forma não será ferida essa autonomia federativa com a instituição do novo imposto. Então, eram essas minhas contribuições. Espero poder ter colaborado de alguma forma com essa visão. Me coloco sempre à disposição. Dizer que, de fato, a gente percebe que não há uma visão reacionária entre os prefeitos. Não há. Há uma visão da necessidade de uma reforma tributária para o Brasil crescer. Os prefeitos não têm a intenção de serem eles aqueles responsáveis pelo não fortalecimento da nossa economia, pelo não crescimento da economia. Todos concordam da necessidade de uma reforma tributária. Agora, de uma forma mais transparente, mais nítida, mais lúcida, nós teremos condição de avançar. E eu realmente tendo a achar que enquanto não tivermos um texto maduro, que possa servir de base tanto para assegurarmos a nossa receita, quanto para explicarmos e entendermos aonde reside o poder político na tributação, será realmente difícil avançar. E a estratégia de deixar muita coisa para a lei complementar, sem sabermos governança, sem sabermos compensações, etc., não vai ajudar a tirar essa nuvem fosca do debate. Então, isso que eu queria encerrar e agradeço a atenção de todos. Bom dia. Muito obrigada, Giovana.